Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus Muito obrigado por você estar aí mais uma vez, pelo privilégio de estar na sua companhia para juntos participarmos desse abençoado programa onde nós, além de ouvirmos músicas maravilhosas e também testemunhos, nós estudamos a palavra do Senhor. Muito obrigado por seu carinho, por sua amizade. O tempo passa e a nossa amizade só vai crescendo. Graças ao nosso maravilhoso Deus, obrigado por essa amizade, por esse carinho. Obrigado também por você divulgar a Novo Tempo, divulgar o programa A Voz da Profecia. Obrigado por você também sempre orar por nós. Eu sei que há milhares e milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo que constantemente oram por todos que trabalhamos aqui na Novo Tempo e de forma especial também pela equipe do programa A Voz da Profecia. E eu aproveito, é claro, e agradeço a você também pelas suas doações, porque muitas pessoas doam para que a Novo Tempo permaneça firme, cumprindo e expandindo o seu trabalho, pessoas às quais nós nos referimos aqui gentilmente chamando de Anjos da Esperança. Obrigado, queridos anjos, por sua doação. E eu agradeço também, é claro, a você que sempre divulga Novo Tempo para os seus parentes, seus vizinhos, seus amigos, para conhecidos e desconhecidos, a fim de que todos tenham a oportunidade de conhecer a Novo Tempo, o canal da esperança. Hoje terei o prazer de estudar com você a respeito do 4º mandamento da lei de Deus. Você sabe que mandamento é esse? Se não sabe, daqui a pouquinho vai saber e creia, esse é um presente de Deus para toda a humanidade. Deus lhe abençoe, estamos juntos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. No ar, a voz da profecia. Logo
Logo nas primeiras páginas da Bíblia, podemos ler sobre Deus abençoando e santificando o dia de sábado. Mais tarde, ele escreveu o mandamento, que continua válido até os dias de hoje. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Olhando para o mundo atual, parece difícil cumprir este mandamento, não é mesmo? Muitas pessoas precisam trabalhar no sábado, que inclusive é considerado o melhor dia para o comércio. Mas será que Deus nos daria um mandamento impossível de obedecer? Eu quero te apresentar a história de Givaldo. Ao largar o que ele fazia para cumprir o 4º mandamento, Deus o surpreendeu. Há muito tempo, Givaldo trabalha com transporte. Ele já chegou a ter 7 vans que levavam estudantes para a faculdade. Mas quando Givaldo entendeu que o sábado é um dia de descanso, concluiu que não dava para seguir com o trabalho, pois o sábado começa no pôr do sol da sexta-feira e os estudantes tinham aula na sexta à noite. E agora, o que fazer? O nosso contrato, né, é de segunda a sexta. Então, isso me deixava inquieto, porque como que eu vou deixar os alunos na sexta-feira? Como que eu estou prestando meio serviço? Então, já vendo o exemplo de outro amigo, irmão meu, que também teve esse problema, que ele preferiu sair de cena do trabalho da noite completo, eu segui o mesmo caminho. Então eu tenho que abandonar completamente o serviço à noite, para que eu não precise, né, estar fazendo o que eu fazia, prestando um serviço errado para o homem e prestando um desrespeito para Deus. E aí o mais interessante é que o que vem na cabeça da gente é a perda de receita. Você tem um valor, né? Eu tinha um valor alto, eu tinha 90 alunos, tinha 7 carros trabalhando para mim. Então era um valor alto que eu ganhava. E aí você começa aquela luta, né? Do dinheiro, do conforto. E agora? Se eu largar tudo isso, como é que eu vou fazer? Eu tenho família. Givaldo e seus amigos da igreja começaram a orar pelo assunto. Pouco tempo depois, apareceu uma nova oportunidade de trabalho. Eu recebo um telefonema aqui, estou em casa à tarde, recebo um telefonema me perguntando se eu teria condição de prestar um serviço na fábrica. Isso aí não deve ser coisa muito longa não, tal, é coisa de um mês. Para minha surpresa, no dia seguinte, eles já pediram que eu preparasse a documentação para ir assinar o contrato. E quando eu chego lá, que eu olho o contrato, eu digo, mas esse contrato não é apenas de um mês? Aí eles falaram para mim, não, esse contrato é vitalício. Não é nem um contrato de 1 ano, nem 2. É vitalício. Enquanto tivermos esse serviço, é a sua empresa, é você quem presta esse serviço, que é de segunda a sexta, no horário administrativo. Eu fiquei assim, abobado, né? Fiquei assim, meu Deus, misericórdia. Então, é isso. Deus sempre foi muito assim comigo. Ele sempre me deu muito sem que eu precisasse provar nada para Ele. Com as horas do sábado livres, Givaldo experimenta as bênçãos de desfrutar deste dia com a família e a igreja. É o dia de sentir a presença de Deus sem aquele sacrifício do trabalho, né? De estar, nossa, daqui a pouco eu tenho que sair para trabalhar, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, o dia de sábado é o único e exclusivo para você se dedicar
ao amor a Deus. É só para você ter um dia de comunhão, de confraternização com Deus. E como fazer isso? É a confraternização com o seu próprio, com seus filhos, sua família, seus entes queridos e os seus irmãos, de uma forma geral, né? Que todos somos irmãos. É essa o princípio fundamental do sábado. É você se sentir agraciado, se sentir em paz. É um dia de descanso, mas é um descanso espiritual. Não é necessariamente um descanso físico. É um dia que a sua mente, o seu espírito está ali aberto para receber um carinho do seu irmão, você ir na sua comunidade, na sua igreja, abraçar os seus irmãos, ter aquele culto maravilhoso, ter aquele junta-panela. É um dia de você estar realmente junto com Deus. Que coisa boa quando o Espírito Santo, através da palavra, abre nossa mente, para que nós tenhamos compreensão de novas verdades, de mais verdades bíblicas. E maravilhoso também é quando esse mesmo Espírito, o Espírito Santo, além de nos conduzir à compreensão dessas verdades, também coloca em nosso coração o desejo de segui-las, de obedecê-las, de vivê-las. Ou seja, por tudo isso, glorificado o nome do Senhor. E que cada dia, você e eu também, ao nos depararmos com novas verdades da palavra de Deus, nós não tenhamos nenhum receio ou resistência, mas que o nosso coração esteja aberto para vivermos segundo assim diz o Senhor. Porque quem vive dessa maneira, vive feliz, vive em paz, vive com segurança. E eu tenho, é claro, um presente para você. Este aqui, um estudo bíblico nessa pequena revista com o nome Ensinos de Jesus. Nesse material lindo, você vai aprender, sim, verdades preciosas de Deus que estão contidas em sua palavra. São 18 temas, por exemplo, o que Jesus ensinou sobre as Escrituras, o que Jesus ensinou sobre a salvação, a santificação, o Espírito Santo, a oração, o perdão, dinheiro, sua volta, o que Jesus ensinou sobre a morte, a ressurreição, o juízo, enfim, são 18 temas, como eu lhe disse. Perguntas e respostas, ilustrações, um material precioso. Eu tenho certeza que será uma luz e uma bênção de Deus na sua vida. Se você desejar, é só pedir que nós vamos enviar direto para o seu endereço. Faça contato conosco, se preferir, através do telefone, ligando para a gente em horário comercial. O nosso número 0 operadora 12 21 27 31 21, conforme você vê aí na sua tela. Outra opção é você pedir pelo WhatsApp. O nosso número é 981001425. Manda uma mensagem de texto dizendo que você quer esse material, Ensinos de Jesus, e nós vamos enviá-lo assim, de graça, direto para o seu endereço. Vamos agora para um pequeno intervalo com algumas mensagens da Novo Tempo para você, mas eu já volto. E eu terei o prazer de compartilhar com você a palavra de Deus, lhe mostrando um precioso presente que Ele preparou para você, para mim e para toda a humanidade. Não me deixa só, fica aí que eu já volto. Já estou com você de volta aqui no programa A Voz da Profecia e, como você percebe, a minha Bíblia já está aberta. Mas antes de ler o texto bíblico e começarmos a nossa reflexão na palavra, eu quero orar com você. Vamos orar juntos? Pai querido, nessa hora nós te pedimos, por tua bondade, fica conosco, Senhor, e concede-nos entendimento da tua santa palavra. Nós nos colocamos humildemente nas tuas mãos, pedindo a condução do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. A minha Bíblia está aberta no profeta Isaías. Hoje, em vez de começar diretamente no mandamento, eu vou primeiro ver aqui dois textos com você. Isaías, profeta Isaías, capítulo 30, versos 9 a 11.
Outro dia eu estava lendo esse texto e pensei, Senhor, tenha misericórdia de mim e de todos os meus telespectadores, para que a gente não viva essa pobre realidade. Veja que texto forte. Eu disse Isaías, capítulo 30, versos 9 a 11. Está escrito assim: porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Como eu disse, muito forte isso aqui, não é? O profeta está aqui se referindo aos descendentes de Abraão, o antigo povo de Israel, a nação que foi escolhida por Deus para ser a luz de Deus para a terra, para comunicar o conhecimento do verdadeiro Deus para todas as outras nações do mundo na época. Nações, muitas delas que eram pagãs, que adoravam diversos deuses. Mas, lamentavelmente, esse povo de Deus se desviou dos caminhos do Senhor, ao ponto de o profeta dizer assim, é um povo rebelde, são filhos mentirosos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenham visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, agradáveis, profetizem para nós ilusões. Olha que coisa tremenda. O povo estava tão afastado de Deus que eles diziam aos próprios profetas do Senhor, ei, vocês parem de nos falar da lei de Deus, nós queremos ouvir ilusões, somente aquilo que seja agradável para nós. E eles aconselhavam aos profetas dizendo assim, desviai-vos do caminho, não nos faleis mais do Santo de Israel. Você já viu aquele ditado que tem gente que não sabe, não quer saber e ainda tem raiva de quem sabe? Era o caso aqui, não é? Além de não quererem conhecer o caminho de Deus, eles ainda queriam desviar aqueles, no caso os profetas, que estavam profetizando corretamente a respeito de Deus. Que espírito ruim! Tomara que isso não seja, esse espírito não seja o seu, não seja o meu jamais. Agora, para fazer um contraste com esse texto aqui tão lamentável, com essas palavras tão fortes, eu pensei no Salmo 86, verso 11. Se você tem a Bíblia aí e quiser acompanhar na sua Bíblia, olha só que lindo. Aqui está escrito assim, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. O salmista diz assim, ensina-me, Senhor, o teu caminho. Eu estou a fim de aprender. Eu quero conhecer o Senhor, a tua palavra, a direção do Senhor. Eu quero conhecer as instruções do Senhor. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade, porque a verdade real, ela vem de Deus. E o salmista diz assim, dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Ou seja, inclina, Senhor, a minha mente, o meu coração, para que eu possa te amar, te respeitar, te colocar no devido lugar, no primeiro lugar na minha vida. Deus ouve essa oração e sente prazer em atendê-la. E tomara que esse seja o seu sentimento também. Tomara que esse seja o seu propósito. Nessa hora, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Muito bem, vamos então ao mandamento de hoje. Vamos ao livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 20, quarto mandamento da lei de Deus, está a partir do verso 11, aliás, do verso 8. Livro de Êxodo, capítulo 20, verso 8, do verso 8 ao verso 11. Está escrito assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou.
Esse, portanto, é o quarto mandamento da lei de Deus. O Senhor começa dizendo assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Eu gosto de pensar que o sábado, na verdade, esse mandamento aqui do sábado, ele é um complemento e garantia dos 3 primeiros mandamentos, que nos ordenam adorar a Deus e lhe dar o primeiro lugar em nossa vida. Observe um detalhe: talvez seja possível obedecer aos 3 primeiros mandamentos assim no íntimo, sem que isso seja visível às pessoas que nos cercam, que nos acompanham no dia a dia. Por exemplo, é possível você decidir não adorar outro Deus, não ter ídolos, não usar o nome de Deus em vão, mas isso não seja necessariamente assim percebido, notado pelas pessoas que estão em torno de você. Mas quanto à guarda do sábado, isso é impossível, porque inevitavelmente as pessoas notarão essa prática. Essa pode ser inclusive uma das razões, porque Deus diz lá em Ezequiel, profeta Ezequiel capítulo 20, verso 20, que o sábado é um sinal entre ele, Deus e o seu povo. Eu penso que o 4º mandamento também faz uma ponte para os outros 6 mandamentos seguintes, que tratam dos nossos deveres para com os nossos semelhantes. Você sabe, os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus, nossa relação com Deus. Os outros 6 mandamentos, nossa relação com o nosso próximo, com os nossos semelhantes. Veja que, em relação ao mandamento do sábado, que é o 4º mandamento, portanto, o último dessa primeira parte, que tem a ver com a nossa ligação com Deus, o aspecto assim, a dimensão vertical. Em relação ao sábado, há uma atitude de respeito e cuidado para com a família, não é? O Senhor diz assim, olha, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, mas também nem o teu servo, ou seja, uma relação de respeito com a família, com os empregados, nem mesmo o forasteiro das tuas portas para dentro, quer dizer, um visitante, um hóspede que esteja na sua casa. E o Senhor diz assim, e nem mesmo o teu animal. Isso significa que até os animais também precisam e merecem um descanso semanal. A palavra sábado significa literalmente descanso. O 7º dia é o descanso apontado pelo próprio Deus. O dia no qual o Criador nos convida a participar com Ele do seu descanso. Você conhece a origem do dia de sábado? Quando foi que esse assunto foi estabelecido? Qual é a primeira referência que a Bíblia faz ao dia de sábado e fala do dia de sábado como sendo um dia especial, escolhido por Deus para que os seus filhos nele descansem? Então vamos ao Gênesis, já que a questão tem a ver com origem. Se você está aí no livro de Êxodo, é só voltar agora para o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, o livro das origens do começo. Gênesis capítulo 1. Vou ler os versos 1 a 3, diz assim, primeiras palavras da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. E a partir daí, em 6 dias literais, segundo a Bíblia, Deus cria tudo o que há neste mundo aqui de forma maravilhosa, com extrema criatividade, com uma beleza incrível, porque é o nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E eu me encanto quando vejo essas palavras. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus disse, haja luz e houve luz. Nosso Deus Criador, Ele tem o poder de materializar a sua palavra. Só Deus pode fazer isso. E na sequência todas as coisas são criadas. Agora vamos aqui ao final do primeiro capítulo. Verso 31. Depois que Deus em 6 dias faz todas as coisas, inclusive cria o ser humano, está escrito assim, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. Deus contemplou tudo aquilo que Ele havia feito, e o texto diz, eis que era
muito bom. É a vitória divina da ordem sobre o caos. O Criador contemplou com infinita alegria e disse que tudo o que ele havia feito era muito bom. Agora vamos ao capítulo 2, Gênesis 2, também nos primeiros versos de 1 a 3, está escrito assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Eu li Gênesis capítulo 2, versos de 1 a 3. O texto então diz que, tendo Deus terminado de criar todas as coisas, Deus no 7º dia descansou de toda a obra que ele havia feito. E ele abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Deus descansou no 7º dia. No 7º dia ele não criou nada. É claro que esse descanso do Criador não tem a ver com cansaço ou com fadiga. Deus não se cansa, afinal de contas, Deus é Deus. O descanso de Deus aqui vem quando a ordem toma o lugar do caos. É aquele descanso que representa a satisfação de ter feito uma linda obra. Deus contempla a sua criação maravilhosa, se encanta com ela e aquilo lhe descansa. Aquilo lhe traz um senso de bem-estar, aquele sentimento assim de missão cumprida e muito bem cumprida, muito bem feita, muito bem realizada. Eu posso dar um exemplo muito simples em relação a isso. Claro que esse exemplo não combina perfeitamente com a atitude de Deus ao descansar no sábado. Você já vai entender. Estou pensando, por exemplo, numa dona de casa, que um dia aí resolve fazer uma faxina na sua casa, uma limpeza geral. Certamente eu estou falando agora para mulheres que fazem o melhor na sua casa, que se dedicam. Quem sabe você tem até alguém que trabalha para você, mas eu estou imaginando que um dia você decide você mesma limpar a sua casa. Ou quem sabe você que é o homem, que é o dono da casa, resolve fazer isso, não há problema nenhum. Lá em casa eu ajudo minha esposa. Sim, eu lavo pratos, eu varro a casa, limpo o quintal e às vezes lavo o banheiro. É sim, sem problema nenhum. Não só a mulher deve fazer isso, mas o homem também pode, deve fazer e deve ajudar a esposa. Mas eu estou imaginando aqui uma senhora, e quem sabe você esteja me assistindo aí e se identifica com isso. Você um dia resolve fazer uma faxina na sua casa. Você tem esse dia livre e pensa assim, eu vou aproveitar e vou dar uma limpeza geral. E você começa logo cedo, limpando todos os cômodos da casa. E você lava de maneira assim bem caprichada o banheiro ou os banheiros da casa. Você limpa o quintal, você chega ao ponto de lavar as paredes, você limpa bastante a sua casa. Quando chega no final do dia, claro, você está cansadinha, mas há um senso de satisfação assim tão grande, não é? Você sai andando pela sua casa, entrando em cada cômodo e sentindo aquele cheirinho de limpeza. É gostoso, não é? Você vai sentindo aquele cheirinho de limpeza, vai vendo que todas as coisas estão nos seus devidos lugares. Você está cansada, mas você está com um sentimento muito bom. Missão cumprida. Aquilo que eu planejei fazer, eu fiz. E ficou muito bom. Esse foi o sentimento de Deus. Quando terminou o 6º dia e ele viu que tudo estava realizado e ele então no 7º dia descansou. Muitas pessoas pensam que o sábado foi instituído para os judeus, porque você sabe, os 10 mandamentos foram dados para o povo de Israel quando eles estavam naquela peregrinação do Egito para a Palestina. Eles pararam ali junto à península do Sinai e ali eles receberam os 10 mandamentos. E por isso muitas pessoas pensam que o mandamento do sábado foi instituído ali, a partir daquele momento. Mas é claro que essa é uma ideia equivocada. Até porque só Adão e Eva que estavam no Éden, só eles existiam até o momento quando Deus estabeleceu o sábado como sendo um dia especial. O sábado foi estabelecido, inclusive, antes do pecado. Assim como a própria família, são instituições de Deus, estabelecidas por Ele antes mesmo do pecado entrar na humanidade.
Tanto é que o mandamento do sábado começa dizendo assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Naturalmente que o povo de Israel já conhecia esse mandamento, mas certamente durante os 4 séculos, mais de 4 séculos que ficaram no Egito e boa parte desse tempo vivendo como escravos, certamente eles se esqueceram do mandamento estabelecido por Deus desde o princípio, desde a criação. A observância do sábado foi, e sempre será uma celebração da obra de Deus e não da nossa. O descanso no 7º dia não é um ato legalista, e sim um ato de adoração a Deus. É uma expressão de nosso reconhecimento, amor e gratidão. A guarda do sábado é uma lembrança semanal de que nós temos um Criador e tudo que temos e somos provém dele. Você se lembra que Jesus disse, lá em João capítulo 14, verso 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. A gente não guarda o sábado e os outros mandamentos da lei de Deus, nós não nos esforçamos para guardá-los, para que Deus nos ame. Nós guardamos o sábado e os outros mandamentos porque nós somos amados pelo nosso Senhor. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu gosto de pensar que o sábado também é um mandamento de misericórdia. Veja, a gente vive apressado, né? Todos vivemos apressados e preocupados. O tempo nunca é suficiente. A vida nunca para de exigir mais e mais. E em meio a essa correria louca da vida moderna, Deus nos oferece o sábado. Ele diz assim, 6 dias trabalharás. Você tem aí esses 6 dias para lutar, para trabalhar, para dar o melhor de si mesmo nesses dias. Mas tudo isso tem um limite, o sábado. Nesse dia, você deve descansar. O Criador sabe que nossas ambições egoístas, ou mesmo nosso desejo de fazer o melhor, podem nos levar ao excesso e prejuízo. Então Ele nos deu o 4º mandamento como um mandamento de misericórdia. Lá em Marcos capítulo 2, verso 27, Jesus diz assim, que o sábado foi estabelecido por causa do homem. Ou seja, Deus o fez para a humanidade, para satisfazer uma necessidade que era originalmente espiritual, mas após o pecado tornou-se importante também pela necessidade física. Você sabe, antes do pecado, Adão e Eva trabalhariam e nós todos trabalharíamos se o pecado não tivesse entrado nesse mundo, mas não seria um trabalho que levaria ao estresse, à exaustão, à fadiga. Então nós descansaríamos no sábado, um descanso espiritual semelhante ao descanso de Deus. No entanto, depois da entrada do pecado nesse mundo, além desse descanso espiritual, o sábado tornou-se importante também pelo descanso físico. Acredite, meu amigo, minha amiga, o sábado é um presente de Deus, oferecido para o nosso benefício e nossa proteção. Eu vejo o sábado como um oásis, onde nós encontramos restauração, renovação, antes de retomarmos as lutas do nosso dia a dia. Mas é claro que esse descanso não é só um mero cessar do trabalho diário. Esse nosso descanso precisa ser um descanso sagrado, no qual nós temos comunhão com o nosso Deus. O sábado é um dia de atividade, sim. Não é propósito de Deus que o sábado seja um dia de inatividade, de ociosidade. No sábado você se abstém de certas atividades para participar de outras. Você deixa a rotina semanal para dedicar esse dia a propósitos especiais. E alguém dirá assim, o que a gente pode fazer no sábado? É preferível a gente ficar parado, assim, imóvel, calado, para não pecar, porque parece que tudo é proibido. Eu não posso dar um passo que eu já estou errado, eu não posso falar uma palavra que eu já pequei. Então a melhor coisa, de repente, é ficar parado, quieto, imóvel, para não pecar. Ei, não pense assim. Essa é uma ideia completamente absurda, totalmente equivocada. Eu posso lhe dar algumas opções aqui sobre o que fazer no sábado. Então vamos lá. O sábado é um dia excelente para cultuar a Deus. Claro que nós devemos cultuá-lo, nós devemos adorá-lo todos os dias. Ainda que não necessariamente com a nossa comunidade de fé, mas em nossa casa, sozinho com Deus, ou na
na companhia da nossa família, a gente deve adorar a Deus todos os dias. Aliás, a gente deve viver em adoração a Deus, mas o sábado é um dia próprio para culto, porque a gente tem mais tempo. Então você pode fazer o seu culto pessoal, o seu culto com sua família, e você pode cultuar a Deus com sua igreja, com sua comunidade de fé. O sábado é um dia especial assim, para adoração a Deus na igreja, em casa, com a família. Também é um dia muito bom para a gente dar uma atenção especial para a nossa família. Nessa correria da vida, como eu disse há pouco, quantas vezes os membros da família mal se encontram durante a semana. Então é um dia para dar uma atenção especial para a sua família, para sua esposa, seu marido, para os seus filhos, para os seus pais, seus irmãos. É um dia em que a família pode fazer refeições ali, todo mundo juntinho, uma refeição tranquila. É um dia para descanso físico, emocional, mental. A gente fica livre das pressões do trabalho e dos estudos. O sábado também é um dia muito bom para atividade missionária, para ajuda humanitária. E se for possível, que tal um passeio em meio à natureza? É um dia bom para a gente ler e ouvir boa música. Música sacra, música que nos eleva, que nos aproxima de Deus. É um dia também muito bom para assistir a Novo Tempo. Sim, claro. Afinal de contas, você sabe, as mensagens da Novo Tempo são sempre baseadas na palavra de Deus, e o sábado é um dia que a Novo Tempo escolhe para atitudes assim de adoração, de louvor, de busca de Deus. Todos nós somos livres para usarmos a nossa criatividade e fazermos do sábado um dia deleitoso, prazeroso, agradável, na presença de Deus e das pessoas que nós amamos. Eu disse que o sábado é um dia de ajuda humanitária, e eu pensei aqui num texto, vou até lê-lo com você, São Mateus, Evangelho escrito por Mateus. Se você tem aí a sua Bíblia e quiser acompanhar a leitura, Mateus capítulo 12. Jesus fazendo uma cura em dia de sábado. Na verdade, Jesus curou várias pessoas em diferentes momentos no dia de sábado. Isso muitas vezes causava um conflito entre os líderes religiosos e Jesus, porque eles imaginavam que esse tipo de atitude era imprópria para o dia de sábado, e Jesus fez questão de mostrar que não. Por isso que Jesus realizou várias curas no dia de sábado. Está aqui a minha Bíblia aberta, é Mateus capítulo 12, a partir do verso 9, está escrito assim: Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas, uma mão atrofiada. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Aqueles líderes religiosos que estavam causando oposição a Jesus e ao seu ministério, eles tentam colocar Jesus numa situação delicada e eles fazem essa pergunta: é lícito curar no sábado? Ao que eles respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão, estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Que absurdo isso, não é? A que ponto chega o ser humano quando distorce a palavra de Deus, quando tem uma compreensão errada dos ensinos de Deus? Esses líderes religiosos, os fariseus, eles consideravam que era uma transgressão do mandamento do sábado curar uma pessoa dia de sábado. Mas o texto diz que depois que Jesus curou a pessoa, eles se retiraram e conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Olha que incoerência! Alguém não podia ser curado dia de sábado, mas eles podiam planejar matar Jesus. Que absurdo, que ridículo isso, que coisa mais estúpida. Quando perguntam a Jesus, é lícito curar uma pessoa dia de sábado? Jesus diz assim: qual de vocês que tendo uma ovelha e essa ovelha cair num buraco não vai tirá-la de lá, mesmo sendo sábado? Que vale mais, um homem ou uma ovelha? Então Jesus responde: logo é lícito nos sábados fazer o bem. Observe que Jesus não disse assim: faça qualquer coisa dia de sábado. Vá às compras, limpe sua casa,
faça qualquer coisa, acabou, esse mandamento não tem mais valor. Esse mandamento valeu até agora, só que agora não vale mais. Eu vim para destruir, para acabar com esse mandamento. Façam qualquer coisa que vocês quiserem dia de sábado, porque sábado é um dia igual a qualquer outro. Então pronto, acabou. Jesus disse assim, não. Jesus disse, é lícito nos sábados fazer o bem. Você sabe que na religião judaica daqueles dias de Cristo, no sábado praticamente tudo era proibido. Mas sabe o que acontece hoje? O contrário. Hoje a maioria dos cristãos diz que no sábado tudo se pode fazer. Veja os extremos, olha o perigo dos extremos. No passado, nos dias de Cristo, no primeiro século, no judaísmo, tudo era proibido. Agora, no século 21, no contexto do cristianismo, a maioria dos cristãos pensa e ensina que o sábado é um dia como qualquer outro e tudo se pode fazer, tudo que a gente queira fazer, a gente pode fazer. Qual é a atitude correta? Eu não tenho dúvida que a atitude correta é guardar o sábado como Cristo guardou e orientou. Eu aproveito para lhe dizer uma coisa, nunca diga que Jesus transgrediu o sábado ou qualquer outro mandamento da lei moral de Deus, da sua própria lei. Jesus é a própria encarnação da obediência a Deus. Em nenhuma outra pessoa ou lugar, os 10 mandamentos estão assim personificados e apresentados em plenitude, como estão na vida de Jesus. Alguém dirá assim, mas pastor, espera aí, eu terei problemas no trabalho, na escola, eu vou morrer de fome se eu parar de trabalhar ou de estudar no sábado, eu terei dificuldades. Meu amigo, há mais de 22 milhões de adventistas do 7º dia no mundo, e todos eles guardam o dia de sábado, e acredite, eles não estão desesperados passando fome. E aliás, quantos judeus, milhões de judeus, não só em Israel, mas espalhados pelo mundo que guardam sábado, e quantos outros irmãos evangélicos de diferentes denominações evangélicas que também são guardadores do sábado. Essas pessoas estão todas passando fome, estão todas desempregadas? Claro que não. Acredite nisso, quando os homens fecham uma porta, quando eles fecham uma porta, Deus abre outras. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 30, Deus diz assim, aos que me honram, honrarei, diz o Senhor. Glória, Deus seja louvado. E antes de convidar o quarteto, eu quero ler um último texto. Já está marcadinho aqui. É profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 58, versos 13 e 14. Deus diz assim, se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. E eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. São palavras lindas de Deus, através do profeta Isaías. Se você desviar o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses, Deus diz, no meu santo dia. Qual é o santo dia de Deus? Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e o honrares. Se você não seguir os teus caminhos, a ideia é assim, não siga a sua vontade, seus interesses. Se você não pretender fazer a tua própria vontade, nem falar palavras vãs. Veja, aqui Deus está expressando a decisão do homem de obedecer ao mandamento, de seguir a sua palavra. Em seguida, o Senhor faz uma promessa, e a promessa é linda, ele diz assim, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Primeiro, você decide ser fiel a mim, diz Deus. Então eu prometo que eu vou honrar a sua fidelidade, eu vou honrar a sua fé.
Se você tiver um coração humilde e sincero para obedecer a minha palavra, então eu abençoarei você. E Deus diz assim: eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. É como se Deus estivesse dizendo assim: ei, eu é que estou prometendo, e eu cumpro o que prometo. Eu sei muito bem o que estou falando. Se você for fiel a mim, a minha palavra, e se você desfrutar esse presente que eu preparei para você, mesmo que isso lhe traga alguma dificuldade em função de viver num mundo que está em oposição à minha palavra e aos meus mandamentos, mas se você for fiel, se você procurar obedecer, você será feliz. Eu te abençoarei, eu te farei prosperar em todos os sentidos, seja no sentido espiritual, seja no sentido material. Deus está dizendo assim: eu vou cuidar de você e vou guiar você. Deus seja louvado. O quarteto já vai entrar para cantar. E a música que o quarteto agora vai cantar, é claro, fala sobre esse dia maravilhoso, estabelecido pelo nosso Criador para o nosso bem. O sábado como um presente de Deus. Ouça agora, Arautos do Rei. O sábado chegou, minhas tensões aliviadas já estão, preocupações não vão me acompanhar, com Cristo me encontrar e acalmar meu coração. Dia feliz, eu posso descansar e bem juntinho da família ficarei. Faz diferença um dia pra parar, lembrar da criação, ficar mais perto de Jesus. Esse é um dia de amor, muita paz e união que eu ofereço a Deus através da comunhão. São momentos de louvor quando eu me encontro com Jesus. A esperança fortalecer, dia especial, um presente de Deus pra mim. Deus separou um dia pra sorrir e observar a natureza que Ele fez. Vou renovar as forças que perdi e agradecer a Deus pelo descanso dado a mim.
Esse é o dia de amor, muita paz e união que eu ofereço a Deus através da comunhão. São momentos de louvor quando eu me encontro com Jesus, a esperança fortalecer. Dia especial, um presente de Deus pra mim. Dia especial, um presente de Deus pra mim. É assim mesmo, acredite, o sábado é um presente de Deus e Deus jamais ofereceria para você e para mim um presente que fosse para o nosso mal, que fosse para nos trazer algum tipo de sofrimento, de prejuízo. Claro que não. Se você e eu que somos pais, ainda que imperfeitos, só oferecemos aos nossos filhos aquilo que entendemos ser para o bem deles, quanto mais o Senhor que é perfeito, que é santo. Daria porventura ao Senhor algo para nós que fosse para o nosso prejuízo? Claro que não. O Senhor é bom e Ele é maravilhoso. Se porventura você tem nutrido no seu coração algum tipo de preconceito em relação a esse mandamento da lei de Deus, eu lhe peço, com toda sinceridade, reconsidere esse assunto. Ore a Deus, estude a palavra do Senhor. Quem sabe você tem essa compreensão equivocada por conta de ensinos que você recebeu contrários à orientação da palavra de Deus. E quem sabe pessoas tenham lhe orientado nesse sentido com sinceridade, mas estavam completamente equivocadas. Estude a palavra de Deus, tenha o seu coração aberto para novas verdades bíblicas. Lembra do Salmo 86, verso 11 que eu li no início? O salmista diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. É assim mesmo. Aprenda o caminho de Deus, as verdades de Deus, e não tenha medo, não tenha receio de segui-las. Mas é claro, a gente precisa guardar o sábado e todos os outros mandamentos pelos motivos corretos. É por amor a Deus, é por gratidão e fidelidade a Deus. A gente não guarda o sábado e os outros mandamentos porque achamos que por causa disso vamos nos salvar. A salvação é um presente de Deus oferecido a nós por meio do Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que me amam, Jesus disse, eles guardarão os meus mandamentos. Deus lhe dê sabedoria, Deus lhe dê força, Deus lhe dê coragem, para que você e eu, nós todos, vivamos em harmonia com todos os mandamentos da lei de Deus, inclusive o 4º mandamento. E creia, Deus abrirá portas, Deus encontrará meios para ajudar você a viver em harmonia com esse mandamento, se você no seu coração decidir ser fiel a Deus. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos ajude a vivermos nessa fidelidade. Ore comigo. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por expor tua palavra. E te peço nessa hora, Senhor, abençoa todos que estão em oração comigo, para que tenhamos uma compreensão correta do texto bíblico, para que nós não nos atrapalhemos e não vivamos em oposição à tua palavra, pelo contrário. Ajuda-nos a conhecê-la, compreendê-la corretamente e vivê-la. Dá a todos nós, Senhor, sabedoria, para que guardemos os santos mandamentos, inclusive o santo sábado, presente de Deus. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Vamos para frente. Deus abençoe você, abençoe toda a sua família e vamos persistir firmes. Próxima semana estarei com você, se Deus permitir, outra vez, e nós vamos seguir estudando a palavra, porque a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Um abraço, a gente se vê, tchau.